Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu tenho 14 anos e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje iremos falar sobre a história de Isaac. Ou seja, iremos falar sobre o nascimento de Isaac, o sacrifício, o casamento com Rebeca e muito mais. Antes de tudo, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo anterior, porque precisamos voltar à história de Agar e Ismael para entender o contexto do filho prometido. Por fim, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e bora pro devocional. Para começar, é importante lembrar da promessa que Deus havia feito a Abraão, quando disse que sua descendência seria numerosa. No capítulo 18, fala sobre o filho prometido que viria por meio de Sara. Nesse capítulo, podemos ver que Abraão recebeu uma visita inusitada de 3 homens. Eles disseram que Sara teria um filho em torno de 1 ano, mas a moça riu por dentro e pensou que isso não seria possível. Apesar dessa desconfiança, o Senhor lhe surpreendeu com um filho chamado Isaac. Esse nome deriva da raiz hebraica e significa riso, ou ele ri, justamente por causa de Sara. Até aqui podemos aprender diversas lições e uma delas está relacionada à confiança em Deus. Ter um bebê na velhice é humanamente impossível, mas devemos levar em consideração quem está conosco. Eu sei que nas dificuldades é fácil cair no erro de achar que tudo depende de você, mas a verdadeira solução é colocar a nossa confiança em Deus. Porque nós podemos ter conhecimento, mas não temos a onisciência do Todo-Poderoso. Ele cumpre todas as suas promessas e os seus planos são maiores que os nossos. Sem contar que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então Ele fará tudo no tempo certo. E quando você aprende a confiar no Senhor, Ele te ajuda a encontrar a solução e dá paz ao seu coração. Após 8 dias desde o seu nascimento, Isaac foi circuncidado. Mas caso não saibam, a circuncisão era o sinal de uma aliança especial entre Deus e o povo de Israel, que foi iniciada por Abraão. Afinal, Deus pediu para ele e para sua descendência se circuncidar como um símbolo dessa aliança. Alguns anos depois, Abraão foi colocado à prova, pois em Gênesis 22:2 diz: "Pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício." Abraão amava Isaac, mas ele sabia que Deus tinha que ocupar o primeiro lugar em sua vida. E mesmo estando triste por perder o seu único filho, Abraão fez exatamente conforme o Senhor havia mandado. No meio do caminho, vemos um diálogo entre Isaac e seu pai. O menino fez uma pergunta a respeito do carneirinho que seria sacrificado, mas Abraão garantiu que Deus iria prover o que fosse necessário. Felizmente, o homem foi surpreendido pelo anjo do Senhor que lhe disse: "Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho." Em seguida, Abraão viu um cordeirinho preso pelos chifres numa moita. Pegou-o e sacrificou no lugar de Isaac. Eu sei que a história de Isaac tem muitas informações, até porque tudo isso aconteceu quando ele era apenas uma criança. Mas vamos tirar proveito disso e falar um pouco sobre as lições que essa história nos trouxe até então. Primeiro, é importante lembrar que Deus deve ser o centro das nossas vidas e Ele deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Além disso, o Senhor deve estar acima de qualquer coisa, até mesmo da nossa família, dos nossos amigos, da igreja, de tudo que consideramos importante. Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais o Senhor colocou Abraão à prova. Talvez vocês não sabem, mas Isaac foi posto no seu devido lugar antes dele se tornar o ídolo de Abraão. Além disso, o Senhor queria deixar bem claro que a maior alegria de Abraão não era o seu filho Isaac, mas sim o altar de Deus. Outra lição importantíssima é que devemos ter o nosso coração sensível para ouvir a voz de Deus e obedecê-lo a qualquer momento, nem que isso signifique deixar sua casa e seus familiares. Apesar de ser um fiel adorador do Deus verdadeiro, Abraão vivia em meio de parentes pagãos. Deus desejava que esse homem rompesse com todo o seu passado para fazer dele uma nova geração de adoradores. Para finalizar esse raciocínio, eu gostaria que vocês tentassem se lembrar de uma história parecida com essa. De uma pessoa que entregou o próprio filho para provar o seu amor por nós. De uma pessoa que se entregou como sacrifício vivo para poupar a nossa vida. Pois é, eu sei o que você está pensando e isso não é uma coincidência, mas sim uma prova de que a Bíblia é 100% coerente. Afinal, tudo que está escrito nela foi inspirado por Deus. Após a morte de Sara, Abraão resolveu chamar o seu empregado mais antigo. Ele fez um juramento com o homem e pediu para que ele fosse até a sua terra natal, a fim de encontrar uma esposa para seu filho Isaac. O servo obedeceu essas instruções e orou pedindo ajuda do Senhor. Quando chegou na cidade, encontrou uma mulher no poço e teve certeza que ela seria a esposa ideal, pois assim que pediu água, a moça o deu, e deu também aos camelos que estavam com ele. Ambos foram se despedir dos parentes
parentes da moça, a fim de voltar à terra de Canaã. Quando chegaram lá, foram bem recebidos e Isaque se casou com a jovem imediatamente, a qual lhe deu 2 filhos, Esaú e Jacó. A história de Isaque não termina aqui, mas infelizmente o vídeo sim. Fiquem tranquilos que no próximo vídeo darei continuidade à história de Isaque e darei início à história de Esaú e Jacó. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham captado todas as mensagens que eu gostaria de passar para vocês. Por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para apoiar esse projeto de evangelização. E nós estamos com uma meta de 100 inscritos, tá bom? Um super beijo e até mais! Tchau, tchau!